Bom, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso RR Talks. Estou aqui mais uma vez com ele, Emerich Ruissan, grande advogado rio-pretense. Quero dar boas-vindas também para o Thiago. Thiago, muito junto. obrigado por aceitar o nosso convite e agradecer o Lois que conectou a gente aí, né? Exatamente. E hoje o papo vai ser bem diferente, vai ser altíssimo nível, a gente já sentiu aqui no aquecimento. Eu já fiz um podcast antes, agora a gente vai fazer o segundo já. Assim, para, não fala mais que a gente tem que entrar pra gravar. Os caras do estúdio já começou a olhar feio, né? Falando, os caras começam a fazer o podcast antes do combinado, né? E aí é o seguinte... Só pra quebrar o gelo. Só para quebrar o gelo, o negócio é exatamente isso. E o Rafão agora ele tá rolando ao vivo ali. E a gente não faz corte, tá rolando ao vivo ali no Instagram. Para você que vai assistir depois no YouTube, você perdeu a oportunidade de assistir ao vivo sem os cortes que não existem. Então se você ouvir qualquer porcaria, bem-vindo. Esse aqui é o nosso RR Talks. Bom, para quem não conhece, né, quem é aqui de Rio Preto, na verdade, quem é de Rio Preto e gosta de comida boa, com certeza já passou em algum dos lugares do Thiago. Eu já passei pelos 3. Estava semana passada no Espeto, fui no como chama o italiano? A Cultura del Grano. Tive lá 2 semanas atrás também. Foi com você que eu fui lá também? Não, a gente quase marcou de lá. Sim. Então, assim, comida boa é com ele. E hoje a gente vai falar sobre isso, um pouco sobre empreendedorismo, né? E Exato. viagens também, que eu já vi que ele gosta de viajar. Olha, então, eu gosto, É hein? um homem multimídia, ele tem os produtos digitais. vamos ter muito assunto para Tem hoje. muito assunto, exatamente. Vai ser riquíssimo. Bom, eu acho que a grande sacada, Tiagão, é você começar a contar pra gente como que você veio parar num ambiente de gastronomia. Como é que você chegou a ter esse despertar? Fala, cara, eu vou viver de cozinhar e aprender isso, estudar, enfim. Como é que você chegou nisso? Na verdade, essa é a história mais engraçada, acho que, da minha carreira profissional, né? Porque eu acho que eu dei certo na vida como cozinheiro. Porque todo mundo vira pra mim e fala assim, chefe de cozinha, chefe de cozinha. Pera, eu nunca vou deixar de ser cozinheiro e eu prefiro que as pessoas me chamem de cozinheiro do que chefe de cozinha, tá? Essa é a primeira coisa, mas... quando eu saí do país a primeira vez, em 97, para fazer intercâmbio, e eu voltei com uma cabeça um pouco diferente do que eu tinha ido, logicamente, mas que eu tinha visto muitas coisas interessantes. E meu pai sempre cozinhou muito bem em casa. E quando eu fui para lá e eu tive o contato com esse novo mundo que o Brasil sempre foi muito sofrido em absolutamente tudo, né? Até chegar o bonitinho do Collor e abrir o mercado em 92. Aí a gente começou a comer um pouco melhor, deixamos de andar em carroça, né? E aí a gente começamos a tomar vinho, que antes a gente não tomava vinho, a gente tomava suco de uva alcoólico. Isso é verdade, isso é uma dor que eu tenho do Brasil. Infelizmente, a gente sempre teve o pior do que existe no mundo. Sim. Mas... esse é um outro... E aí eu fui exposto a esse mundo da gastronomia. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, cara, quero mexer com restaurante, quero fazer isso. Por quê? Porque eu parei, eu nunca fui estudioso. Na verdade, eu era vagabundo pra cacete na escola, né? Matava aula, assim, à torta e à direita. Só queria estudar outra coisa, né, cara? Então, mas eu não tinha descoberto ainda esse rolê. Mas assim, eu matava aula um dia e o outro também, tá? Só pra... E aí, o que aconteceu? Aí eu voltei pro Brasil dessa jornada, e o que eu fiz? Eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Você é advogado? Tô lascado. Né? Que esse monte de advogado saindo na década de 90 e tantos, tô morto. Médico? Estudar o que médico estuda? O quê? Não vou passar nem na faculdade mais cara do planeta de medicina, eu não vou passar, entendeu? E aí eu falei assim, cara, meu pai cozinhava bem, essa onda na época não tinha gastronomia ainda, tinha hotelaria. Assim, vou fazer esse negócio, né? Porque aí a hotelaria me dava esse leque que eu podia trabalhar em qualquer lugar de hotel, resort, ou o que quer que seja. E não tinha ninguém fazendo isso ainda no Brasil. Tinha um nome ou outro, a grande maioria, 99%, todos estrangeiros, né? Aí você está falando do Laurent Sodot, você está falando do Eric Jacquin, você está falando que está aí na TV, você está falando dessa galera aí que veio antes. Mas da minha idade, não tinha ninguém. Eu falei assim, rapaz, é aquela história, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. Então, fui nessa. Não sabia eu que eu ia
né, me apaixonar por isso, e eu ia estudar tudo que eu não tinha estudado no colégio, eu ia estudar na cozinha. Aí foi Estados Unidos de novo, fui para a França para estudar, porque eu já estava cozinhando profissionalmente, mas eu não sabia os porquês das coisas, porque ninguém queria explicar nada. Eu falei assim, então eu vou para o berço do negócio, vou fazer o negócio como tem que ser feito. Aí eu entrei de cabeça, tipo... Nunca mais saí, trabalhando 16, 17 horas por dia, sei lá por quanto tempo. Dormia num sofá-cama, sabe aquele sofá-cama que você puxa assim? Você puxa e tem um requadro de tubular, de ferro, né? Cara, eu lembro de eu acordar no meio da noite, eu teve que virar porque estava gangrenando o meu pé, porque estava para fora. Dormi em sofá, sei lá quantos anos da minha vida, trabalhando em cozinha. Aí foi isso. Cara, você que está chegando aí no Instagram, ó, a gente está na live com o chefe Thiago Caparrós, um papo aqui de alto nível, a gente está começando. Lembrando que vai completo para o YouTube depois, então aqui é só um pedacinho aqui ao vivo no Instagram e na quarta-feira a gente solta no YouTube. Exatamente, Pode falar, esse é meu querido. cara. Não, era isso aí. Você falou, Rafa, traz que eu assino. Não tem essa, meu camarada. Em branco. Em branco. E você falou que você não sabe cozinhar, mas, Eu não sei no cozinhar. começo, mas inclusive, olha, isso é motivo de várias discussões na minha casa, porque mas você é uma grande autoridade na hora de degustar. Você foi na minha casa e comeu um churrasco. Churrasco de 0 a 5, é 2. De 0 a 5, né? De 0 a 5, já vamos colocar na outra. Mas você pode não ser um grande Mas, cozinheiro, mas você é um mas você degustador. tem cara desses assadores. Se você deixasse a barba um pouquinho maior, cara, você ia já... Porque assador agora tem estereótipo, né? Tem, cara, né? Tem que rolar aquele aventalzão. Aquele aventalzão de couro. Então, cara, eu tô nesse propósito. Barbudo e tal. Eu tô tentando investir nisso. Falta habilidade pra caramba, falta vontade, mas eu tô aí, cara. Mas você é um grande... lembrei que aquele dia eu fui com o Ian lá no restaurante, porque você tinha combinado comigo, aí na hora você falou, nossa, lembrei aqui. Aí eu falei, Ian, o Emerich é assim. Ele é assim, cara. combina na hora, depois ele fala, Não dá. putz. Existe todo um processo que pode acontecer a qualquer momento. Vamos, sempre vamos, depois ele, putz, tinha Pode acontecer alguma coisa, Mas temos que ir lá ainda. Vamos, pô, sensacional, né, cara? O último agora é o espeto, né? O espeto tá muito legal, né? Cara, a proposta do... Não, a gente foi com o Lois, o dia que o Lois veio aqui, a gente foi. Olha que legal. Demais. Eu já fui lá, fui com a patroa também, é bem legal. Cara, isso você fala, assim, tipo, a gente recebe uma galera aqui para trocar ideia, e essa experiência de você ficar conversando com as pessoas é animal, porque você... Cara, vem os insights, né, a respeito da experiência de cada um. E como é bacana quando você se encontra num negócio que, de repente, você tem que exercitar técnica, estudo, mas te dá tanto prazer que não tem esforço. Né? Você vê, não, eu fui para a França, fui não sei para onde, mas você estava apaixonado no negócio, e o negócio aconteceu e você vê resultado, né, cara? Seja apaixonado. Aquela ditadinho, né, de jargão de coach, né? Como é que é? Ame o que você faz e não trabalhe um único dia na sua vida, nunca mais. É aquela famosa, tipo, não tem nada a ver, mas tem, né? É isso. Mas é isso. Cara, para mim é gostoso. Me perguntaram ontem isso. Cara, mas você cozinha em casa? Antes da pandemia eu não cozinhava, porque eu sempre fui ligado no 380, né? E aí eu me vi enclausurado, fazendo, sei lá quantas lives. Eu fazia lives terça, quarta e quinta. Cara, era muito legal. E as lives eram, tipo assim, dando dicas e tal, qual que era? Não, eu fazia uma receita por dia. Então, a ideia era fazer com que as pessoas pudessem aprender a cozinhar sem frescura e sem esconder o truque de chefe, né? Então, a ideia não era esconder nada, era fazer com que as pessoas... De novo, para você que fala que não sabe cozinhar, cara, é ter bom senso. Já meio caminho andado para você cozinhar qualquer coisa na sua casa. Qualquer coisa. Pouquinho de bom senso resolve metade dos problemas na cozinha. E eu queria mostrar para as pessoas como é que era, como é que o cozinheiro pensa. Sim. Então, assim, eu não estava ali ensinando receita. A ideia não era essa, apesar de eu passar todo dia. No dia anterior, eu passava a receita, postava no Instagram, para fazer com que as pessoas, se quisessem acompanhar e cozinhar junto, pudessem fazer. Mas a ideia era mostrar para as pessoas que cozinhar não é um bicho de 7 cabeças e é muito mais fácil você entender
os básicos para você poder seguir daí para frente e usar a sua Os criatividade. seus cursos falam sobre isso aí? Fazem Eu vou isso. comprar teu curso, então. Cara, é Manda o muito link legal. aí, Mas que é eu vou legal. arrastar pra cima. Mas eu é tô com essa legal missão isso. de aprender a cozinhar também. Então, cara. Porque é muito... E é verdade, se você começa a pegar o básico, o que te dá ferramenta para você exercer a tua criatividade, só não pode colocar maracujá com salmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Cara, o cara que inventou salmão com maracujá devia apanhar de vara verde. Juro por Deus, devia apanhar de vara verde. Por quê, cara? Porque não combina. Não tem nada a ver. Não. Em nenhum lugar do mundo ninguém faz isso. Não. Só no Brasil que o povo acha que salmão e maracujá combina. Não combina. Salmão é um peixe com alto teor de gordura, né? E o maracujá é extremamente adstringente. Teoricamente, isso se contrapõe. Mas, no frigir dos ovos, a hora que você come o maracujá, o molho de maracujá, o que quer que seja, com salmão, ele ferra a sua boca. O que é ferra a sua boca? Você fica com um gosto de ferro na boca. E as pessoas não param para pensar o que elas estão colocando na boca. Que animal, cara. Mas é maluco. Eu continuo tendo, né, esse amigo, ele sofreu um derrame aí, mas é um cara espetacular. Era um cara interessante de chamar aqui se ele estivesse bem. Um suíço. E ele falava assim, sempre me falou isso: coloque o seu dinheiro onde você coloca a sua boca. Então, as pessoas podiam começar a prestar mais atenção no ato de se alimentar, né? Mais outro ditadinho: você come para viver ou você vive para comer? Sim. Né? Eu vivo para comer, para começar. Eu não me alimento para eu poder me manter em pé. Eu me alimento porque eu quero saber que gosto tem aquilo lá. E se eu misturar aquilo lá com alguma outra coisa, que gosto vai ter? E aí, é isso. Você tem um pouquinho de bom senso e vai embora. É muito fácil. E aproveitando o que você está falando, a gente teve um papo legal ali antes de começar, que fala um pouquinho sobre essa questão, que parece um pouco clichê também, acabou virando um pouco clichê, mas eu vejo que você realmente pensa desse jeito, que é aquela ideia de como é que você vê ali a experiência do cliente no seu restaurante, né? Porque para muitas pessoas, como você falou, às vezes a pessoa passa uma semana inteira estressante, uma semana assim difícil, um trabalho que ela não gosta Vou e tal. descontar minha raiva nesse chefe aí. E aí chega na sexta-noite, ela fala: nossa, agora eu quero ter um momento gostoso aqui, um momento bom, e ela vai no seu restaurante, por exemplo. Como é que você pensa, como é que você enxerga essa questão? Então, hoje o meu negócio não está baseado em vender um produto. Na verdade, é um pacote de produtos e serviços, mas para mim é entregar... É o clichê que você falou, e a palavra clichê desse rolê todo é entregar uma experiência, né? Eu penso um pouquinho fora da caixa quanto, assim, uma experiência. O que eu acho muito interessante é que eu estou te proporcionando momentos bons. Ou, pelo menos, é o que a gente tenta fazer no lado mais íntegro do nosso trabalho, né? Como você acabou de dizer, mas... Eu penso no que acontece durante a sua noite quando você está comigo. E quando você vai até o meu restaurante, ou qualquer outro que seja, as pessoas que estão te servindo deviam pensar nisso, né? Você saiu do trabalho, você esperou a sua mulher se trocar, ela vai chegar atrasada, né? Isso é básico, é fato. E vocês querem ter momentos agradáveis, vocês querem comer alguma coisa, vocês querem ser servidos de uma maneira. E esse é o momento que você tem que parar e pensar assim: como é que eu posso fazer aquele cara sair daqui com um serviço com um sorriso no rosto, porque ele tomou um café diferente? Não é o item em si, é o que ele sentiu, qual a felicidade que você conseguiu proporcionar para o cara. E eu descobri isso quando eu era muito novo. Eu estava nos Estados Unidos e me entregaram uma praça quando eu digo praça, é um setor da cozinha, que se chama garde-manger. Garde-manger é onde a gente faz saladas, entradas frias, e às vezes você incorpora a sobremesa. Mas nesse caso era só saladas e entradas frias. E eu fiz, meu chefe virou para mim e falou assim: faz uma salada com o que você tiver lá na câmara fria para a gente poder colocar como especial hoje à noite. E eu fiz uma salada de carne de caranguejo. Sabia absolutamente nada, tá? Eu estava ali, sabe o maracujá com salmão? É isso.
Não sabia nada. Falei assim, cara, vou fazer essa salada. Fiz essa salada, vendeu muito bem a salada, porque realmente ficou gostosa. No dia seguinte, o garçom entra na cozinha e me fala assim, cara, tem um hóspede do hotel que voltou e quer salada de caranguejo. Cara, aquilo naquela hora fez assim. Sabe aquele raio que dá na nuca quando você é pego fazendo arte? Essa foi a minha sensação. Meu olho encheu de brilho, porque eu fiz alguém gostar de alguma coisa. Ali transformou o meu lado criativo para isso, para trazer uma experiência, trazer um sorriso no rosto de alguém que vai comer nos meus restaurantes. Neste dia, neste momento. Legal, bate história. Isso marca no cara, né, meu? O cara Não, carrega isso a vida toda, né? Eu não lembro o nome do garçom, mas eu lembro da cara dele, como ele chegou assim, era uma bancada grande de inox, imensa, e falou assim, colocou a carinha assim, falou assim, Thiago, você tem daquela salada, sabe? O negócio é muito legal. Eu lembro da cara dele. Então, eu acho isso fantástico. Eu fico pensando o seguinte, cara, que esse lance de cozinhar, ele tem muito a ver com o lance da arte, né? Eu acho que é 100% arte. E aí, quando você mistura isso com arte, tem muito a ver com o lance de ser original. Como é que fica esse lance de, cara, de você copiar, mas copiar até aqui e a partir daqui você iniciar algo original? Como é que fica o lance? Cópia, original, como é que é isso, cara? Dentro dessa questão artística gastronômica, como é que funciona isso? Existe muita cópia, né? A grande maioria dos restaurantes, dos pratos, são cópias. Eu costumo dizer que eu sou classicista. Eu não gosto das invencionices, como o salmão com maracujá de novo aí na história. Então, eu gosto de fazer releituras. A partir da hora que você cria um prato, sei lá, estrogonofe, mas você usa um ingrediente diferente, isso não é uma cópia. Para mim, isso é uma releitura. E existe muito na cozinha. Sim. Muito, muito, muito. E eu acho que aí é que está o negócio legal, talvez, do original e da cópia, que não é cópia, quando você tem esse approach. Quando você fala assim, cara, eu vou fazer um estrogonofe, sei lá, estrogonofe de jacaré. E em vez de usar creme de leite, eu vou fazer com leite de coco. Sim. Qualquer coisa assim. Então, isso passa do princípio de ser uma releitura, não uma cópia, e se transforma num prato original. Fantástico. Entendeu? E eu não vejo... Cópia, para mim, é quando você pega exatamente um prato daquele lugar, com a mesma decoração, e coloca no teu restaurante aqui. E isso é assim, é cruel para todo mundo. Sim. É gostoso por um lado, porque você está sendo copiado. E quando você está sendo copiado, é porque você está mostrando o seu trabalho. Mas, por outro lado, também é um pé no saco, porque você está sempre tendo que atualizar. E isso transforma num fardo, no final das contas, para quem cria, quem está na frente. É um saco. Eu achei, o dia que a gente foi lá no Espeto, né, cara? Eu achei fantástico a maneira como você fez uma releitura, a experiência de você pedir um espeto e comer um espeto. Eu achei fantástico. Para mim aquilo foi extremamente novo. Né? E é uma coisa, ao mesmo tempo, muito simples e altamente sofisticada. E a ideia do espeto nasceu para, primeiro, trazer um bar para Rio Preto que você pudesse beber muito bem e comer muito bem. Sim. Porque, para mim, a meca dos bares no país se chama BH, tá? Para mim, é o Alconcur de qualquer cidade. Eu não sabia dessa. Cara, é animal. Pensava só em São Paulo. Você acha? BH bota pro São Paulo no bolso. Botecagem, você não tem ideia. BH é assim. E... Você fala comida de boteco, essas coisas? Aí é que tá. Hoje, com a tecnologia que existe, cara, servir uma cerveja gelada, trincando, no meu ponto de vista, é obrigação, tá? Por que é obrigação? Porque você tem tecnologia aí com as cervejeiras, com o negócio, pra você servir uma cerveja gelada. Antigamente, você não tinha isso. Você tinha aquele dono do bar que tem aquele freezer vertical, né? Que ele vai lá e minuciosamente vai colocando um
milímetro para um lado, um milímetro para o outro, e até a hora que ele achar que aquele freezer está saindo a cerveja gelada, trincando, branca, e aí ele mata alguém que botar a mão no controlador do freezer, certo? Não existe mais isso. Não existe. Então, cerveja gelada é obrigação. Sim. Aonde está a diferença? BH fez isso. Porque lá, boteco que não tem uma comida boa, não sobrevive. Não dura 60 dias. Aqui, por exemplo, ainda você tem muito boteco que você come, que você bebe muito bem, mas tem um boteco que você come muito bem. Sim. Restaurante, sim, tem. E olha, você realmente achou porque eu já comentei isso várias vezes com os amigos. Falava, cara, como que é difícil aqui você juntar as duas coisas. Pois é. Às vezes você vai num lugar que é legal, que é gostoso, só que a comida não dá. É sofrível. Eu acho que é sofrível. Ou você vai num restaurante, é meio que assim que eu já falei com ele. Ou você vai num restaurante para comer, ou você vai num bar. Porque para comer bem num bar não tem jeito. É isso. Então a ideia, o Espeto nasceu disso, né? De eu procurar trazer essa experiência que você tem em BH em todos os lugares, porque lá a regra é clara, né? Fazer com que você pudesse beber bem e comer bem no mesmo lugar em Rio Preto. E descontraído, que era a minha pegada, né? Que era assim, vamos fazer um negócio descontraído, que você possa ir de chinelo. Ficar à vontade. Ficar à vontade, sair da academia e ir lá e tá tudo certo. E essa foi a ideia do Espeto. Animal, cara. Muito legal. E eu ia te perguntar uma coisa também dessa experiência internacional que você falou. Uma impressão que eu já tive e que, assim, algumas coisas quando a gente viaja, a gente dá valor aqui no Brasil, né? Porque o brasileiro, muita gente tem aquela coisa de tudo lá fora é melhor, né? Mas uma coisa que eu sinto falta quando eu saio é o atendimento dos lugares. Eu vejo que, às vezes, viajando, chega num restaurante, o cara te olha assim, aconteceu comigo na Argentina, por exemplo. O cara olhou para mim, o garçom, e eu lá esperando fazia tempo. Eu falei, e aí, né? Tipo assim, já vou aí. E continuou fazendo o que ele estava fazendo lá. Então, assim, aqui eu vejo que, no geral, se atende bem, se tem alguma preocupação, né? O que você acha, ou não? Você acha que lá fora, por onde você andou, o pessoal também tem essa preocupação? Ou são mais frios? O que você acha? Assim, o serviço, de uma maneira geral, no Brasil é complicado. Complicado da seguinte maneira: falta muito conhecimento, falta know-how, tá? Nós somos bem atendidos aqui porque nós somos um povo caloroso, tá? Então, no frigir dos ovos, a pessoa consegue te atender, mas te acolhendo, não prestando um bom serviço. Na sua grande maioria. E quanto mais você vai para o interior, mais difícil essa situação se torna. É isso que eu vejo no Brasil. Fora do país, de uns 5 anos para cá, ou um pouco mais talvez, essa relação de serviço mudou um pouco, porque muitos países viram que estavam perdendo muito dinheiro com o mau atendimento, o serviço ruim. A França é uma delas, né? Porque se voltavam para o mercado local, né? E deixavam os turistas de lado. O francês, normalmente, o parisiense é mais difícil de lidar. Mas tem mudado isso. E, logicamente, quanto mais turístico for o lugar, o destino, melhor o serviço é, porque eles vivem daquilo. Uhum. Então, tem as suas diferenças entre uma coisa e outra aí. Mas eu acho que o serviço no Brasil é só caloroso, pouco eficiente. Uhum. Faz todo sentido. Mais ou menos assim. Isso é gancho para uma sacada que é o seguinte. Então, eu fico imaginando que, por exemplo, a gente ficou conversando contigo aqui e é claro que, cara, você é um cara engajado, robusto para o mundo dos negócios e tal, só que é o seguinte: eu vivo isso, né, todos os dias, e é muito difícil hoje em dia você encontrar pessoas. Você encontra gente de todo tipo. Para poder arrumar um emprego, para poder, enfim, trabalhar, tem gente de todo tipo. Mas para você manter essa pessoa engajada com o propósito do teu negócio, muito difícil. Ainda mais que você tem negócios assim que, de repente, é o mesmo serviço, mas com propostas e características diferentes. Como é que você faz isso, cara, para você alinhar essa galera no mesmo time que o seu? Ou para que, de repente, lá no final, a entrega do teu produto,
do teu serviço, ela aconteça da maneira como você gostaria que acontecesse, e você ter controle disso. Como é que você pensa nisso todos os dias? Acho que essa talvez é uma grande preocupação hoje do empresário atual. A entrega final lá, ela acontecer da maneira como ele pensa que possa acontecer. A primeira coisa é conseguir... Vou falar só do meu negócio, tá? Não vou tentar abranger demais, porque aí acaba fugindo. Mas o meu negócio é fazer com que o pessoal que faça parte da minha equipe entenda e acredite que o cara que está sentado na nossa mesa é que paga as contas dele. E as minhas, logicamente. Essa é a parte mais difícil do meu negócio, da contratação. Do business, do meu negócio, é fazer com que o meu todo mundo agora tem esse prurido de funcionário, né? Eu acho que é funcionário, eu fui funcionário, eu sou funcionário da minha empresa. Cara, já é um nome novo, né? Agora é colaborador, agora não é mais colaborador, é sei lá o quê. Funcionário, desculpa. Sim. É verdade. Infelizmente, o mundo tá chato nesse aspecto. É muito mimimi para pouca coisa. Todo mundo quer criar um nome mais bonito. Não pode. Agora não pode chamar isso disso e daquilo não pode chamar daquilo. Mas tudo bem. Então, assim, essa é a primeira regra. É a primeira regra que eu coloco para essas pessoas que estão comigo, né? E eu tenho que lembrá-las disso absolutamente todos os dias, de que aquele cara ali é o que paga as nossas contas. É que vai fazer você sair feliz do teu trabalho, ir para sua casa, porque você tem um emprego, que você vai pagar as suas contas, você vai conquistar os seus sonhos, etc, etc e tal. O segundo passo é tentar, da maneira mais precisa possível, como vocês mesmos disseram, identificar se aquela pessoa em questão serve mais para o boteco ou para o restaurante de alta gastronomia. Sim. Não é fácil fazer isso. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir gente para alta gastronomia. Sim. Porque o cara tem medo de dizer o nome do prato, né? Aí você vira para você, olha, a gente vai servir um prato de foie gras agora. Aí o cara, o quê? O cara não vem no outro dia. Sinto muito, não venho. Porque ele se envergonha, porque... E na grande maioria das vezes, se ele tiver vontade, eu vou fazer com que ele aprenda. E esse é um negócio que a gente tem trabalhado muito. Sim. Criar uma cultura. Criar um centro de aprendizado. Historinha legal, né? Quando eu abri no final de 2004. Tá? Meu primeiro restaurante eu abri no final de 2004. E eu contratei um pessoal que já estava trabalhando comigo, num outro restaurante que não era só meu. Era uma pizzaria, na verdade. E eu tive que treinar todo mundo, porque ninguém tomava vinho. Né? Como é que você faz o cara tomar vinho? Como é que você faz com que o teu garçom sirva alguma coisa ou possa oferecer se ele não sabe absolutamente nada daquilo? Então, eles começaram a tomar vinho com a gente. Né? Eles não conseguiam tomar vinho. Um colocava açúcar, o outro colocava suco de laranja. Caraca. Cara, era cruel. Aquilo era assim, doloroso. Mas hoje eles tomam vinho na casa deles. Muito mais simples do que eu tomo, por exemplo, mas, cara, é uma puta de uma vitória. Sim. E é assim, terça passada eu levei a minha gerente do Flor de Sal para São Paulo para ela participar comigo de uma feira de vinhos, né? Foi lá, experimentou todos, deu a opinião dela, eu deixei ela dar a opinião dela, o que ela gostaria de colocar na carta, que ela lida todo santo dia, né? E aí, quando a gente saiu dali, estava na hora do almoço, mais ou menos, ela virou para mim e falou assim, chefe, me fala um lugar para eu comer carne aqui em São Paulo e tal. Eu falei assim, vou fazer melhor. Liguei pro dono de para mim, na minha opinião, da melhor churrascaria de São Paulo hoje, disparado. Né? Vou até falar do meu amigo Jefferson Finger, do Barbacoa. Falei assim, ô Finger, tô com a minha gerente de sala assim, assado. Eu não vou poder ir, mas tenho que voltar para Rio Preto. Você cuida dela para mim? Manda ela aqui. Cara, ela voltou para Rio Preto embasbacada. Ela voltou para assim, né? Esse é o jeito que eu cuido de fazer com que essas pessoas fiquem engajadas. É isso.
hoje, no meu ponto de vista, é mais importante você cuidar dos teus fornecedores e do teu pessoal do que do teu cliente. Porque quem vai cuidar do teu cliente é o teu pessoal. É isso aí, cara. É isso aí. Para mim é isso. Eu também acho. Fazer gestão de pessoas ao qual você tem controle é muito melhor que, de repente, você colocar lá pessoas que, às vezes, não vai estar no teu braço. Então, as pessoas que estão ali subordinadas a, de repente, uma relação contigo ao qual você consegue exercer aquela hierarquia, né? Eu acho fantástico. E a isso. equação é simples. Cara, você cuida dessa pessoa, ela vai cuidar de você. Cara, cuidei, por exemplo, da minha gerente, né? E não é porque eu paguei a conta da churrascaria. Não, porque eu fiz ela ter uma experiência que ela jamais poderia ter. Então, eu fiz com que ela vivesse um negócio muito legal. E ela vai reproduzir essa experiência com o cara que vai sentar na minha mesa. Sim. Isso é contagiante, né, cara? É muito. Isso é contagiante, exato. Para mim, esse é o caminho. Você acha que você faz isso involuntariamente ou você acha que você precisou aprender a fazer isso ao longo do tempo? Ah, não. Eu acho que tem um pouco de lidar, de cuidar das pessoas, que é meu mesmo, né? Eu sempre digo que assim, eu cuido dos meus. E eu cuido mesmo, cuido dos meus amigos, eu faço questão de cuidar, e eu acabei transpondo isso para os meus funcionários. Sim. Né? Mas, apesar desse afeto que eu tenho pelos meus funcionários, eu tive que estudar para isso. Né? Aí entrou a parte coaching, livro, gestão, liderança, curso, e aí, né? Porque no tempo para você desenvolver isso. Exato. Exatamente. Você está ali tendo que gostar do não gostável, tendo que tolerar o que não é, às vezes, tolerável. Né? E a vida do gestor, do empresário, do cara que está ali em frente no ambiente comercial é uma questão de enxurrada de provocações, né, cara? O tempo todo. E assim, do teu cliente, do cliente que chega e fala assim, eu estou pagando, eu quero desse jeito. Até que ponto você vai? Quanto daquilo você vai engolir? Quanto, olha, eu sinto muito, não consigo fazer desse jeito. Você já deve ter assistido esses filmes de chefe de cozinha, que o chefe sai na mesa e joga a carne no cara e tal, não sei o que lá. Já tive que fazer isso. Falei, olha, sinto muito, aqui você não vai comer isso. E eu não vou fazer. Não, mas você tem que fazer porque eu estou pagando. Falei, olha, então, né? Não vai acontecer. Sinto muito, mas hoje você não vai ser servido. Não, mas o cliente tem sempre razão. Isso é uma coisa que eu não acredito. Existe um respeito porque estamos ali para atendê-los, não para servi-los. Essa é uma coisa que é interessante que as pessoas, na grande maioria, não entendem. Estamos ali para atendê-los, prestar um serviço de qualidade, né? E que todos que estão ali sejam remunerados da maneira correta para isso. Sim. Ninguém está ali para servir ninguém. Pois é, cara. Se o cara já tiver isso na cabeça, né? De que eu estou aqui para atender. Você entender só para te prestar um serviço. O significado da palavra atender, ele já é fantástico para o cara entender o papel dele nessa relação, né? É isso. E existe uma excelência de ser atendido. Sim. E existe uma tragédia de ser atendido. E é isso que você tem que cobrar. É isso que você tem que cobrar. Que você seja atendido da maneira correta. Sim. Ou que foi proposta. Se eu estou indo num restaurante que me propõe um X de atendimento, é isso que eu tenho que cobrar. Sim. Não tem que cobrar que assim, aí eu tô aqui, eu tô pagando, você vai fazer do jeito que eu quero. Opa, peraí, não funciona. Sim. Não funciona. Eu gostei disso que você falou antes, sobre a ideia por trás do Espeto. Então fala um pouquinho mais sobre a ideia por trás de cada um dos projetos que você toca hoje, o que você pensou na hora de criar aquele restaurante, qual é a ideia principal de cada um, né, para o pessoal poder saber. E eu acho interessante porque agora eu já vou olhar com outro olhar o restaurante. Eu costumo dizer que assim, o Flor de Sal, eu fiz o Flor de Sal e o Flor de Sal me fez, né? Eu criei o Flor de Sal no final de 2004 com uma conotação francesa, porque não dá para fazer uma cozinha francesa super
purista Sim. no Brasil por falta de ingrediente, por falta de uma série de coisas aí, tá? Falta de equipamento e tudo mais. Então eu tentei trazer o que eu aprendi lá fora. Eu fiz escola de cozinha em Paris, na França. Então eu queria trazer o que eu acho que é a melhor gastronomia do mundo. Eu continuo achando e eu acho que elas não devem ser comparadas, porque cada uma tem um estilo, tem uma vertente, tem um olhar, a espanhola, a italiana, a francesa e assim sucessivamente. Então eu trouxe para o Brasil a ideia de fazer um bistrô, que é a comida que eu mais gosto. Eu nunca gostei de alta gastronomia, nunca gostei das invencionices, das espumas e tudo mais. Eu queria uma comida boa e que pudesse mostrar que a gente pode comer melhor. Eu tenho um ditadinho que eu costumo dizer, é assim: coma menos, mas coma melhor. Beba menos, mas beba melhor. E para mim isso é muito importante. E foi quando eu trouxe o Flor de Sal para mostrar para Rio Preto, para o interior, que você poderia comer melhor, mesmo com os nossos ingredientes, mesmo com a coisa que tem aqui, né? E aí o Flor de Sal foi crescendo, e a gente montou o segundo Flor de Sal em Ribeirão Preto, que a gente teve que fechar na pandemia, infelizmente. Porque as pessoas começaram a comprar essa ideia de que comida francesa não é um negocinho desse tamanhozinho e que você pode comer muito bem. Que esse sempre foi o meu intuito, de mostrar para as pessoas o que é a cozinha francesa, né? Na sua origem, né? Por isso um bistrô, não um restaurante de alta gastronomia. E bistrô nada mais é que um restaurante de comida caseira francesa, que eu ainda levo até hoje. Por exemplo, eu tenho rabada no cardápio, e rabada é um prato francês, por incrível que pareça. E até hoje eu tenho rabada no cardápio do Flor de Sal. E muita gente entra no Flor de Sal, mas rabada, eu vou comer rabada num restaurante francês e vou pagar caro para comer rabada? Come e depois você me conta se valeu a pena ou não, né? Essa é a grande... é o brilhantismo disso, transformar rabada, uma coisa simples, uma cenoura, num prato super legal. Sim. E você fala assim, cacete, nunca comeu uma cenoura dessa na vida. Essa é a pegada. E foi com esse intuito que, depois do Flor de Sal, eu abri a L'Osteria, que hoje não é mais minha, ficou para o meu sócio quando a gente separou a sociedade, com o intuito de trazer uma cozinha italiana mais raiz, para mostrar que nós estávamos com o conceito de cozinha italiana errado, né? Lógico que teve várias adaptações, eu tive que puxar um pouquinho para o lado da originalidade, né? Chegar um pouco mais perto do meu cliente, pelo que ele conhecia, o que ele identificava como cozinha italiana, para a gente poder chegar num denominador comum aí, mas, de novo, com o intuito de mostrar o que a gente, o que é realmente a cozinha italiana de osteria. Osteria é, na verdade, um bar que se come bem na Itália, né? Então, aí veio o nome de L'Osteria. E que hoje eu faço essa mesma cozinha raiz das casas, das nonas da Itália. Agora eu transferi para a cultura, já que eu não tenho mais a L'Osteria, transferi para a cultura. Então, hoje, a cultura era antigamente se chamava Casa Grande, que era só uma pizzaria, que eu também achava, depois que a Bigorna fechou, eu não identificava que tinha uma pizzaria à altura de Rio Preto, uma cidade de, sei lá, quase 500 mil habitantes. Pô, não tem uma pizzaria que preste, né? Não vou dar nomes, não estou aqui para isso. Mas, no meu ponto de vista, eu achava que faltava. Sim. Aí criei a Casa Grande, e depois que a gente se separou da L'Osteria, eu comecei a fazer essa mesma cozinha italiana na L'Osteria. De novo, com o mesmo intuito de poder mostrar o que é uma cozinha italiana o mais próximo possível da forma que é consumida na Itália, aqui no interior de São Paulo. E aí veio a ideia do espeto, que é um espeto fora da caixa, né? Exatamente o que eu percebi, que eu senti. Assim, comer um pão de alho de verdade. Escandaloso esse pão de alho. Comer um pão de alho de verdade. Eu vou me atrever, tá?
De novo, com a ideia do boteco, que você não tem um boteco que come-se bem em Rio Preto, eu comecei a frequentar muitos botecos, muitos espetinhos e tal, para poder definir o que eu ia fazer, porque eu tinha que trazer uma nova versão, uma nova roupagem para um bar com comida boa. E eu achei o espeto uma forma democrática de fazer isso. Mas eu falei assim, cara, eu não posso fazer o que está sendo feito aí. Porque eu acho que o preto, infelizmente, a gente tem uma briga de R$1. Estou falando só de espeto agora, tá? A briga de R$1. O espeto do João vende a Heineken a R$10 e o espeto a 9. O espeto do José vende a Heineken a 9 e o espeto a 10. Essa é a briga de R$1. E todos servem mandioca cozida, farofa comprada, aquela de soja, e eu posso falar essas coisas? Claro que pode, cara. Pode, Não, para abrir a caixa de ferramenta mesmo? Abre a caixa de Pandora. Cacete, pra velho. abrir a caixa de Pandora. Cara, eu vou sair daqui, vai ter nego que bicou a porta do meu carro, né? Sério? Então tá bom, vamos lá. Na hora que você sair, não, porque não é ao vivo. Talvez até o final da semana. Mas até o final da semana o nego vai apedrejar o espeto, né? E aí o que aconteceu? Então, eles, todos, sem exceção, 3 dedos para baixo, né? Sem exceção, mandioca cozida, de novo. Não tem nada de errado com mandioca cozida. Eu adoro. Mas, porra, pensa um pouquinho fora da caixa. Você serve, o do João serve mandioca cozida, o do José é mandioca frita, o outro batata, sei lá, faz um purê de batata doce. Todos. Patê de alho, que metade da população de Rio Preto vai me xingar agora, mas eu detesto, eu acho aquilo de um mau gosto tão quão o salmão com maracujá, tá? Eu não gosto dos dois também, eu acho que é bom gosto, viu? Porque... Cara, desculpa, não funciona. Patê de alho não funciona. Não funciona. Não funciona com nada, diga-se de passagem. Mas, eu gosto de patê de alho. Eu vi que você ficou sentido. Você ficou sentido, né? Você não queria falar. Eu vou comer lá hoje, vou falar assim, eu quero... Traz 2 espetos um patê de alho. Cara, mas o duro é que as pessoas me pedem patê de alho e eu me recuso a fazer patê de alho lá, porque eu acho que não funciona. Mas enfim. Então mandioca cozida, patê de alho, farofa comprada e salada de rúcula velha. Sabe aquelas rúculas desse tamanho, duras e ardida de amarga? Mano, pensa, cara, vamos sair um pouquinho fora da caixa. Sim. Entendeu? Faz qualquer coisa, faz um purê de batata doce, ou faz chips de batata doce. Tem tanta coisa legal. Faz um picles de maxixe. Cara, tem maxixe no pasto aqui do lado, né? Então, tem tanto ingrediente legal e tanta coisa legal para você fazer. E não precisa, de novo, ser formado, não precisa ser feito gastronomia, nada. É só você querer, melhorar um pouquinho o teu negócio. Criativo e curioso. É isso. Então foi aí que nasceu o espeto, com esse intuito de fazer com que você possa comer bem. Sim. Né? E comer um espeto melhor. É isso. Fantástico, né, cara? Puta sacada. E aí é o seguinte, Thiagão, como é que, assim, você... Leão nessa operação aí de empreender no ambiente gastronômico, vem a pandemia... Eu cheguei aqui na pandemia, vem lá e fala assim, lockdown não existe, fecha tudo, não tem o que fazer, e sei lá, com funcionário. Como é que foi, cara, para lidar com isso daí? Foi triste, cara, foi triste. Assim, o primeiro passo foi, eu me lembro certinho, olha a cagada. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, morei muito tempo na Europa. Né? E eu sempre gostei muito dos Estados Unidos. E há uns 10 anos atrás eu resolvi que eu ia... o Flor de Sal tem 18 anos, indo para 18 anos agora, né? E eu decidi que eu ia abrir uma casa grande, uma pizzaria nos Estados Unidos. E eu fui para lá muitas vezes, procurei, não deu certo. E agora eu estava... Dia 20 de fevereiro de 2020, eu vou para os Estados Unidos e me apresentam uma possibilidade de comprar um restaurante lá. Ligo para minha sócia aqui, que é minha mãe, né? E falo assim, e aí, vamos encarar? A gente sempre foi uma empresa muito organizada. Ela
transformou a gente numa empresa muito organizada. E a gente tinha capital para fazer do bolso e tal. Falou, vamos encarar. 30 dias depois, fecha tudo. Dia 16 de março, 16, uma segunda-feira. No domingo anterior, domingo dia 15 de março de 2020, sai no Jornal Nacional que a endemia tinha sido elevada para pandemia, fecha tudo. Na segunda-feira, do dia 16, eu vou no restaurante, porque eu tinha um aniversário de um amigo, tinha a minha mesa, que tinha 6 pessoas, e uma mesa com um casal. Mas ninguém. Eu olhei aquilo e falei assim, e agora? Né? A gente fiquei meio assim, não, segunda-feira, tranquilo. Né? Não é isso tudo. Dia 19, se eu não me engano, na sexta, a gente resolveu fechar o restaurante. E... com o intuito de, tipo, cara, daqui 30 dias tá resolvido, né? É o que todo mundo achava no começo. Tecnologia vai resolver isso daí, tá tudo certo, pau na máquina e tal. A princípio, a gente segurou todo mundo, né? Não mandou ninguém embora, porque a gente não tinha ideia da dimensão e do tempo que ia levar. Esse foi o nosso erro no frigir dos ovos, aí depois, no final da pandemia. Esse foi o nosso erro, a gente segurou muito todo mundo. Infelizmente, tivemos que fechar Ribeirão e Miami, né? Miami, por exemplo, a gente reformou o restaurante inteirinho até dezembro. Tive que ficar 15 dias no México para poder entrar lá, para simplesmente chegar, pegar a chave e falar assim para a proprietária do imóvel, falou assim, obrigado, não dou conta mais. O dólar de 3,8 passou para 6. A gente acabou com todos os nossos recursos, nossas reservas, para manter os restaurantes abertos, pagando todo mundo fielmente. E para reformar Miami, tá? Aí cheguei lá e falei assim, muito obrigado. Aí foi quando... Aí veio depressão, veio a coisa toda. A coisa foi meio violenta pra gente. E eu sempre fui um cara que não deixei as coisas passarem em branco simplesmente por receber ou dar tapinha nas costas de ninguém. E eu sempre fui muito ativo, né? Aí eu comecei a bater na gestão que a gente tinha naquela época, no prefeito, no governador. E cada vez que eu batia, aparecia um fiscal na porta do restaurante. E, cara, teve de tudo. Teve fechamento, teve multa, teve a coisa toda. Mas a gente conseguiu voltar, eu acredito, pela posição que eu tomei neste meio tempo, né? Que foi começar a fazer lives ensinando as pessoas a cozinharem. Inclusive, quando a gente voltou, Rio Preto voltou muito melhor do que Ribeirão, porque a grande maioria das pessoas que me conhecem, que me seguiam, eram daqui, são daqui. Então, Rio Preto, por essa conectividade, por essa conexão com os meus clientes, acabou voltando melhor do que Ribeirão Preto, e aí ajudou a acabar de selar a tampa do caixão. Mas eu acho que isso ajudou demais o restaurante e o chefe, né, o personagem-chefe, Thiago Caparrós, a se conectar com essas pessoas que foi fazendo isso aí. Eu fiz total de 72 lives na pandemia. 72. Terça, quarta e quinta, todo dia. Era maluco aquilo, era maluco. Mas foi muito, muito, muito gratificante. Como aquela pequena história que eu contei para vocês, né, antes de começar o podcast aqui, que foi eu estar no aeroporto de Congonhas, embarcando para Rio Preto, a moça do raio-x vira para mim, abaixa a máscara. Abaixa a máscara. Eu falei, o que eu fiz, cara? Eu juro que eu não tô levando nada, né? Ela falou assim, abaixa. Eu baixei a máscara. Ela falou assim, é você mesmo? Cara, me fala a dica de amanhã, da receita de amanhã. É muito gostoso isso. É muito legal. Poxa, o papo é fantástico, né? Pra você deixar, eu não vou deixar você perguntar nada. Porque o papo afina, né, cara? Vai falando e vai andando, né? Pergunta pra ele a receita do patê diário pra você fazer em casa. Eu vou perguntar, ele vai revelar pra mim. Quem fica no final, você vai ver aqui o Thiagão revelando a receita do patê diário. Receita e modo de preparo. Modo de preparo. Fantástico. Eu prometo que eu te dou uma receita de pão de queijo com 3 ingredientes, você não tem que fazer nada. Para fazer na air fry? Pode ser também, cara. Pode ser também, né? Aos amantes da air fryer, pode ser, mas eu prometo que te dou essa receita. Agora, patê de alho vai ser osso, hein?
Pô, mas a gente estava falando um negócio ali, assim, eu achei interessante, porque como você passou essa transição, né, cara? Meu, empresa, o nome dos teus negócios, eles são fortes, né? Mas aí vem a pandemia e você precisou aparecer mais, aí, de alguma maneira, né, o branding do teu negócio ele ficou misturado com o Thiago, Sim. né? E como é que você se adaptou com isso e você vem entendendo isso com relação, tipo, cara, o cara está começando um negócio hoje dentro desse ambiente de gastronomia. Se você tivesse que ensinar isso, como é que você trataria esse tema do cara se misturar CPF com CNPJ? Tipo, não é mais o logo do negócio, é a cara do cara que aparece. Eu acho que todos os negócios, inclusive o meu, a personificação do business se faz necessário hoje. Não é mais uma tendência, como eu disse. Né? Se faz necessário você colocar a cara de alguém ali. Eu tive que aprender. Né? Eu não sou um cara que nunca gostei muito de colocar minha cara na mídia. Né? Sempre tive dificuldade com falar no microfone agora. Eu só aprendi na pandemia. Porque eu tive que me conectar com os meus clientes com essas lives. No meu caso, eu criei um personagem que se chama Thiago Caparrós, que chama Chefe Thiago Caparrós, né? E que hoje lida muito bem com rede social, com câmera, apesar de eu ainda acreditar que o que tem que falar mais alto é o meu trabalho, sim, né? São os meus pratos, são as minhas receitas, não o meu rostinho lindo dos meus olhos azuis, né? Que eu não tenho, diga-se de passagem. Mas eu diria que, para quem está começando, sempre ter isso em vista ou como meta, que o trabalho apareça. Você precisa, obrigatoriamente, no mundo de hoje, personificar, como a gente disse, mas o trabalho é que vai se solidificar, vai fazer você crescer. Não adianta você ter um rostinho bonito e entregar um negócio que você possa, sim, se orgulhar primeiramente do que você está fazendo. E a receita, para mim, tem espaço para todo mundo hoje, ainda tem, né? Mas tem espaço para quem é bom, quem pensa fora da caixinha, como eu fiz com o negócio do espeto. Cara, espeto tem para tudo quanto é lado. Né? Mas onde você vai comer bem e você vai comer alguma coisa que seja... E aí, de novo, voltamos nas perguntas iniciais lá, né? Cópia, original. Cara, você não precisa inventar a roda. Faça a roda já inventada bem ou de uma maneira um pouquinho diferente do que todo mundo está acostumado aí, mas faça bem feito. Fantástico. É isso. Para mim é isso. E no final das contas, cara, eu sou um cara assim, eu acredito que todo mundo é. Não importa o que você esteja servindo. Se você estiver servindo bem, cobrando o justo, cara, você vai ter cliente de manhã, de tarde e de noite. Isso é fato. Né? Dou alguns exemplos aí. Há quantos anos, por exemplo, o Pitu está no mercado com a bolinha de carne? O pastel do Mercadão. Eles inventaram a roda? Não inventaram a roda. Mas, cara, se é bom, você atravessa a cidade para ir frequentar o que é bom, sim, o que é justo, o que você está sendo atendido da maneira correta. Sim. Entendeu? Então, para mim, é isso, cara. Tem espaço para burro. Tem espaço para burro. Tem, só basta ter vontade. Agora, cara, é o seguinte, estava falando aí, vem uns insights na minha cabeça, eu queria te perguntar, tipo, até porque você tem um negócio tradicional numa cidade conservadora, vocês são mais rio-pretenses do que eu, que sou chegando agora, mas eu acho, de certa forma, até assim, bem tradicional, bem conservador para os conceitos das coisas. Quando que você acha, cara, que é um momento de inovar? Você tem um restaurante há muito tempo. Desde que eu cheguei aqui, as pessoas falaram para mim a respeito do nome do teu restaurante. Eu fiquei curiosíssimo de ir, fui. No dia do meu aniversário, fui no aniversário do casamento, fui no aniversário da esposa. Fui lá várias vezes. E realmente foi uma experiência fantástica. E eu nem sabia que isso existia. Então, quando... Fico feliz por isso, porque assim... Nem sabia que isso existia. Isso é muito interessante. Falaram para mim o nome... Flor de Sal. Flor de Sal. Falei, eu quero comer um negócio legal, minha mulher vai fazer aniversário. Flor de Sal. Aí que tá... Porque olha, eu fico feliz. Olha esse feedback. Eu fico muito feliz. Eu não sabia que isso existia, não sabia nem onde era isso. Eu coloquei no Google Maps e fui lá. Olha que louco. Eu fico feliz porque, de novo,
Não é o rostinho bonito. Não é foi. o trabalho que eu Eu fiz. fiquei sabendo, eu só associei você a isso quando o Lois falou. Lá é esse cara. Esse cara, pô, eu já fui lá, é legal pra caramba, hein? O cara merece ser ouvido. Então você imagina o seguinte, eu fico pensando, né, no teu negócio. Tipo, você tem um negócio há 18 anos. Cara, quando que você entende que, de repente, é o momento de você inovar o teu negócio? Mudar. Fala, cara, preciso fazer um negócio aqui, vou pegar isso aqui, vou colocar pra cá. Tipo assim, meu, esse prato não tá bacana, vou inventar um negócio novo. Quando você sente o chamado que, de repente, precisa inovar um negócio que tem 18 anos, cara? Eu penso assim. Eu nunca fui de ir no concorrente para ver quanto ele estava cobrando de absolutamente nada, né? E eu sempre... Eu viajo... Isso antes da pandemia, tá? Depois da pandemia, tudo mudou um pouco e eu estou tendo que reestruturar a minha própria cabeça e estou planejando morar 4 meses na Espanha agora, em maio, junho, julho e agosto, para eu poder renovar a minha cabeça. Mas, antes da pandemia, que sempre foi esse trajeto, eu sempre viajava pelo menos 4 vezes por ano, ou para a Espanha, ou para a Itália, ou para a França, independente. Para os Estados Unidos, muito. Todo mundo fala assim, nos Estados Unidos só tem hambúrguer. Para buscar ensaios. Para buscar inspiração. Entendi, cara. Para buscar inspiração. E o duro que, assim, na grande maioria das vezes, eu não trago receita. Aí é que está o negócio das lives que a gente começou a falar. Você ter uma visão de que, cara, este produto pode ser legal onde eu estou. Eu não me lembro exatamente de uma conversa recente com alguém perguntando se traria um negócio. Eu vou tentar lembrar até o final de que negócio era. Eu falei assim, olha, eu acho que isso Rio Preto ainda não está preparado para absorver. Mas se você me perguntar quando... nós mudamos o cardápio do Flor de Sal, que é o restaurante em questão, aí, a cada 2, 3 meses. De novo, eu não posso mudar 100%, porque aí eu vou desagradar o cara que foi lá há 10 anos atrás e quer comer aquele prato. Então eu tenho que ir devagar, mudando e fazendo com que as pessoas se interessem a experimentar, porque normalmente elas tendem a ficar no lado seguro. Não, eu vou comer o que eu já comi, eu já sei, não vou mudar. Então você tem que ir introduzindo isso devagar. A inovação é necessária, mas também tem que ser comedida, porque senão você acaba dando um susto na turma. Sim. Mas eu acho que a cada 3 meses você precisa... Nem que se você trocar o quadro de lugar, você precisa fazer. Então, aí tem mais uma coisa, cara. Eu gosto muito de jazz. Lá vem. Lá vem a bronca. Não, certeza. Eu gosto muito de jazz, cara. Aí Você foi nos sábados? Não, eu fui teve numa quarta, teve num sábado, eu fui também no sábado. E, cara, aí eu tô lá no Instagram, tá? Porque no dia que eu fui lá comer, apareceu lá, falei, vai rolar um jazz aqui, então não sei o quê. Eu falei, meu... Aí é lá que eu vou. É lá que eu vou. A esposa falou, esse dia não dá, que eu tenho compromisso assim. Eu vou lá, cara. Vou curtir um jazz. Fui lá, conheci os caras foram extremamente agradáveis, os caras que tocaram lá. Eu fiquei lá do começo ao fim, sentei lá ali na... Era um dia cheio ou um dia vazio? Era um dia cheio, cara. Os 2 dias que eu fui, teve um dia legal, cheio. Que legal. E aí, cara, é por isso que eu te falei sobre essa questão da inovação. Porque é um confronto. Você chegar a pegar um restaurante de 18 anos, um lugar extremamente que já tem um rótulo sobre a comida tradicional e tal, aí você tem um lounge lá e fala, pá, mete um jazz lá, cara. Em qualquer lugar. Se colocar um jazz em Rio Preto, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Lugar. Então, eu dei com a cara na porta, porque as pessoas não compraram a ideia. Mas fantástico, cara. Mas a ideia... Eu entendo você, é uma Sim. questão cultural. É uma questão de diminuir sertanejo. Mas eu sempre fui atrevido, assim. Esse é acho que é o meu grande diferencial. Eu sempre fui atrevido para esse tipo de coisa. Mas o que eu sinto de verdade é que eu tenho tantas experiências legais quando eu vou viajar, tantas experiências bacanas quando eu estou fora do país, que assim, me dá um comichão para poder fazer com que as pessoas possam ver o que eu estou vendo. Exato. Fantástico. Né? A gente tem um bar no Flor de Sal, que é onde você sentou para escutar o jazz, que eu acho um bar ultra legal em Rio Preto. Exato. Mas que as pessoas na não região, compram. não tem um negócio daquele na região Não toda. tem. Não tem. Cara, Aí, tipo assim, você vai pegar aquele teu espaço lá, onde vai colocar uma galera pra tocar uma viola, cara. Não tenho nada contra. Não. Mas não vai rolar. Respeito. Tanto é que, assim, eu respeito a tradição, a cultura, as modas que a gente tem no legal, interior e tal. Tanto é que eu fiz um boteco
né? Sim. Não coloco sertanejo. Ó, as pessoas que estão ouvindo aí, não coloco sertanejo. Não dá. Não dá. Tem MPB, tem uma porrada de coisa legal no espeto, mas assim... Por que eu não coloco sertanejo? Porque eu sou contra? Não. Porque todo mundo já tá fazendo, Porque todo cara. mundo tem sertanejo. Eu saí sábado pra andar com a minha mulher, tá tudo lugar, cara. Eu não tenho nada contra, eu gosto. Bingo. Mas eu queria, tipo, não, agora hoje eu não quero, hoje eu quero ouvir um MPB. Não gosta, Isso. não. Não gosta, não. É isso. Tudo bem, mas tá tudo bem. E assim, e eu respeito o boteco, eu gosto do boteco, por isso fiz um. Mas se as pessoas pudessem ver o bar que tem no Flor de Sal e a coquetelaria que a gente fantástico, faz... Você já foi lá, Rafa? Cara, é maluco. Eu já fui no Não, o lounge lá é escandaloso. Cara, é muito legal. Então não vá no restaurante. Te aconselho, não vá no restaurante. Chega lá, senta no bar, né? Parece um bar nova-iorquino. Uma puta de uma janelona assim. Tudo a ver com música instrumental, tudo a ver com um negócio diferente. Pode até ser uma baladinha leve no fundo, assim, baixinho e tal. E eu queria que as pessoas pudessem ter essa experiência. Eu tive. Porque, cara, eu saí de São Paulo e vim morar em Rio Preto. Quando eu entrei lá no teu espaço, eu falei, cara, eu tô no Blue Note. Entendeu? A ideia é essa. Eu tô no Blue Note. Depois a gente vai ficar arrepiado, cara. Eu mandava foto com meus amigos e falei assim, chupa. Vocês acham que aqui não tem? Eu cansei de fazer isso. Fiz isso com um monte de amigo meu lá em São Paulo. Eu falei, porra, você tá onde, cara? Eu falei, cara, tô indo 430 quilômetros longe aí. No interior, No interior tá rolando um puta som, puta lugar que se liga na vibe. Chupa aí, Paulista. Fiz Não, isso, mas cara. é isso, cara. E assim, e de novo, nada contra o boteco. Mas tem hora do boteco e tem hora que você quer sentar no ar-condicionado, né? Porque o nosso inverno senegalês aqui, você que é de São Paulo, é fantástico, né? Não? Pois é. Cara, o inverno do Senegal aqui é de rachar o coco mesmo. Tá falando agora há pouco ali que acho que a única coisa que eu mudaria em Rio Preto, que eu acho uma baita cidade, é um pouquinho menos calor. Porque tem hora que dá desespero. É duro. Cara, fantástico. Eu queria, cara, eu juro pra você, naqueles dias que eu fui lá no lounge e tal, eu falei, cara, eu queria conhecer o cara daqui pra poder falar isso pra ele, cara. Então, tipo, eu fiquei aqui o podcast inteiro pra falar isso pra você, porque eu tava engasgado. Não, falei, e tem fui novos lá. projetos. E isso me faz me mover. Sim. Né? Não deu certo o jazz, porque talvez seja bastante peculiar e tem poucas pessoas, não sei, tá? Sim. Mas tem o blues, Mas tem o blues, soul. tem soul, tem um monte de coisa que dá pra fazer e eu vou continuar fazendo, porque Você já foi lá em São Paulo no Blue Note? eu não fui, cara. Eu tenho um amigo que gosta. É escandaloso. Então. É animal. Aliás, esse amigo que me apresentou o Blue Note estava lá esse final de semana, ele foi lá, ele falou assim, cara, você tem que vir aqui. Você tem que ir lá, cara. Eu vou lá todo, tipo, eu tô em São Paulo, Sabe eu da vou onde- e não tem Sabe como. da onde saiu a ideia de fazer isso aqui no Flor de Sal, no bar do Flor de Sal? Eu fui para Colônia, na Alemanha, e no final de 21, acho que novembro de 21, alguma coisa assim. E eu fui num bar que, assim, é um bar que você não paga para entrar. Então, é minúsculo. É metade do bar do Flor. E eles têm tipo umas arquibancadas, assim, ó, para poder caber mais gente. Sim. Tocando jazz a noite inteira. Então você entra, você encosta no bar ali, lotado. Você entra, encosta no bar, pega uma cerveja, já paga ali na hora e tal, não sei o que lá, escuta 3, 4 músicas e vai para outro lugar. E aí, tipo, sai 5 pessoas, porque deve caber umas 40 no máximo. Aí sai 4, entra mais 4, sai 10, entra mais 12, a noite inteira, até as 4 horas da manhã. Cara, eu sentei ali, cara, eu fiquei embasbacado. Falei, que negócio massa. Na hora, mandei uma mensagem, né? Falei assim, vamos fazer esse negócio no bar do Flor de Sal. Cara, você sabe assim, eu conheci uma galera aqui em Rio Preto que gosta mais ou menos das mesmas coisas que eu. E os caras não vão nos lugares, por exemplo, no dia que eu tava lá, eu mandei uma mensagem para um amigo meu daqui, né? E ele falou, cara, eu moro aqui faz 20 anos. Como que você descobriu isso aí, cara? Então os caras, eles não sabem. Então, mas não sabe também porque não pesquisa muito, Exato. já tá um pouco acomodado. Acomodado, exatamente. Então, cara, isso, de repente, talvez de você se manter nesse lance de estar inovando, de estar fazendo, eu acho fantástico. Ah, mas Até tem que acontecer. Tem que acontecer. E, cara, sabe uma coisa que rola muito lá no Blue Note? E ali você tem um espaço para isso, porque o teu espaço é muito parecido com o Blue Note, cara. É muito parecido com o Blue Note. Então... Muito. É você pegar, tipo, grandes nomes assim e fazer experiência. Por exemplo, um dia que eu fui no Blue Note, eu falei assim, você faz Elton John Experience.
Ah, Stevie legal. Tipo, Wonder Experience. Frank Sinatra. Frank Sinatra Experience, Experience, sabe? Total Experience. Você pega uns caras, Djavan, tipo, numa dessa aí, tipo, vai lá e rola um negócio voltado pra isso. Você gosta um de negócio Djavan? Não, eu não gosto, eu sou viciado, cara. Eu gosto muito, sou, tipo, ele fantástico. tá pegando seu pé. Ele ou dá. é sempre assim? É porque é o seguinte, o Rafa, ele... Eu tenho muito crédito. Entendi. O Rafa é o seguinte, ele tinha... É um amor antigo, já tô vendo. Chegou dezembro, ele falou assim, não, cara, é o seguinte, vou dar um tempo podcast, eu vou viajar ao mundo, eu vou da Colômbia pra Europa, da Europa para os Estados Unidos, eu vou falar pra China, e é o seguinte, cara, eu vou dar um tempo. Eu falei, Rafa, eu acho que você vai voltar, cara. Não, você gorou cruel mesmo. Você gorou, ele foi pra Colômbia, passou mal lá e voltou correndo, bicho. Você pôs olho gordo violento. Tá aí a explicação. Eu falei, não sei da onde que eu passei mal, tá aí. Tá aí. Voltou correndo. Eu falei, não, vamos voltar pro projetinho. Porque, cara, isso daqui, cara, é melhor que faculdade, às vezes, bicho. Você ter essa experiência de trocar essa ideia, aprender aqui essas coisas, né, cara? Dividir, compartilhar informação e conteúdo. Isso aqui é demais, velho. É demais. Eu gosto Quando a gente começou a fazer... E porque eu tinha vontade muito de ter essa ideia, de trocar essas experiências, né, cara? Porque às vezes o cara tem tantas ideias geniais. Cara, você fala um negócio aqui, o cara vai assistir lá no YouTube, ele fala, pô, bicho... Ô, Thiago, mas explica, eu não sabia desse detalhe, assim, me explica como é que é essa separação do bar e restaurante lá, porque... Na verdade, assim, e o legal da arquitetura, né, do projeto arquitetônico do restaurante novo, foi realmente criar um bar que, cara, eu saio do país, todos os restaurantes que eu vou, eu sempre sento no bar primeiro. Sempre, é obrigatório. Tomo um coquetel, 2. Às vezes eu nem passo pro restaurante, porque eu curto tanto o bar, que eu acabo ficando. Então eu fiquei com isso na cabeça e montei o restaurante dessa maneira. Que eu tivesse um American Bar legal para as pessoas poderem curtir. E na época que a gente fez essa mudança, a mixologia estava começando a aparecer como assim, a nova modinha e tal. A turma estava deixando de tomar tanta cerveja e começaram a tomar coquetel, independente qual seja, tá? Qualquer coisa, qualquer coquetel. Não precisa ser nada elaborado, não precisa ser um Negroni XPTO da vida. Cara, toma um Aperol Spritz que tá de bom tamanho. E foi o mesmo caminho do vinho. Né? Depois de 92, lógico, né? Que nosso coleguinha lá abriu e a gente começou a ter vinho para tomar. As bebidas começaram a aparecer com mais frequência, as pessoas começaram a misturar essas bebidas. Aqui no Brasil, lógico, né? Porque lá fora já acontece há muito tempo. E aí eu resolvi fazer essa separação. Ele é literalmente separado, né? E tem 2 entradas. E aí que é o grande chance. Se você quiser... Porque tem muita gente que acaba ficando com vergonha, acaba não se sentindo confortável de atravessar o restaurante inteiro para ir no bar, que é na parte... Eu não posso dizer no fundo, porque é no mesmo espaço, no mesmo salão ali. Mas você quer ir só pro bar, você entra pela lateral, vai no bar, come um belisquinho, tipo, toma um negócio legal, curte ali e boa. E tem... Cara, de novo... Com o nosso calor aqui, tem dia que eu não é que eu não gosto do boteco ou não queira... É humanamente impossível sentar no boteco, cara. É humanamente impossível. E aí tem hora que você quer sentar lá no sofá gostoso, ar-condicionado, musiquinha no fundo, tomar um coquetel bacana, bem feito. Aí eu volto no jeito que eu sou classicista. Não tem invencionice. Né? É um Negroni bem feito. Né? Porque tem lugar que você vai, cara... E às vezes eu pego umas situações dessas e eu fico chateado. Cara, o cara quer queimar a laranja que vai no Negroni. Aí fica com gosto de sabão, né? Gosto de sumo queimado. Você fala assim, 3 partes iguais, lindo, vamos lá. E uma pedra de gelo, tá tudo bem. É isso. Fazer um negócio bem feito. Entregar um negócio bem feito. De novo, um pacote de produto e serviço. Um lugar legal, um ar-condicionado, um coquetel muito bem feito, muito bem... É isso. Cara, você entra na onda de... tipo, tem uns chefes curiosos, né? Tipo, por exemplo, eu estava no avião esses dias, eu assisti aquele documentário inteiro do Alex Atala. É curioso, né, cara?
Porque, tipo, ele pega tipo, uma formiga da Amazônia e coloca assim... mesmo que, de repente, você tenha essa postura classista, você se permite isso, cara? Fala, mano, deixa eu ver se isso aqui... Lógico. E, assim, eu faço questão de comer absolutamente tudo. Eu não tenho nada que eu não coma. Tem algumas coisas que eu prefiro, outras que não. Né? Mesmo você tendo uma postura profissional mais classicista, mais tradicional, você vai lá, mano, deixa eu comer essa formiga. Obrigação. É isso. É obrigação. Louco. É obrigação você experimentar. E não necessariamente você vai colocar formiga no teu restaurante, no teu cardápio, mas, cara, dali surge uma ideia. Puta, não é formiga, mas é uma outra coisa. Por quê? A saúva, essa que o Atala usa, que é um cara fantástico. Então, eu falei isso. Cara, eu acho ele genial. Até pela maneira como ele conduz. Não, tudo, ele é genial. Ele é foda. E ele é faixa preta de jiu-jitsu também. Ele é mais legal ainda. E ele tem gosto de limão, tá? É mesmo, cara? Tem gosto de limão a formiga. Então, cara, tá bom, você não vai colocar formiga, mas você vai colocar limão. Você vai colocar... não sei, só... Se você tira ideias, é gostoso quando existe essa troca. Sim. É gostoso quando você encontra alguém que é profissional e faz um puta trabalho legal. Assim, que massa, cara. Que negócio bacana. E não necessariamente você vai copiar o cara. Não é isso, né? Essa sacada é fantástica. E tem que fazer. Tem que fazer, né, tem cara? Que fazer. Eu gosto dessa coisa tradicional, classicista, eu realmente gosto bacana. Até porque eu sinto que eu tenho um paladar meio... Tipo, vou até a página 2, cara. Dali pra frente eu não consigo experimentar um negócio muito exótico. Eu também. Mas exótico de que forma? Porque, assim, pra muita gente, comer, sei lá, língua é exótico. É, né, cara? Tipo a comida tailandesa, por exemplo. Cara, para. É fantástico? Não. Não é bom. É de chorar. É de chorar, cara. Eu fui pra Tailândia, juro, é de chorar. É mesmo, cara. Um prato, que é uma pasta com camarõezinhos, esses pequenininhos assim, ó, 2 centímetros talvez, vivo. Você abre, ele vem num bowl, né? Vem numa tigela e os camarõezinhos todos ali, ela vem tampada. Você abre, os camarõezinhos pulando. Você comendo bichinho vivo. Cara, é animal. Que louco. É animal. Ai, chega a salivar. É animal. Ali também, eu não sei se você já comeu, mas é que tem uma fama muito grande, é do Vietnã também, né? É que a cozinha do Vietnã é um pouco mais apimentada que a tailandesa. Né? E assim, a cozinha asiática é animal. Foi o único país, a não ser a França, né? Porque eu morei na França há muito tempo e tal. Foi o único país que eu fui viajar, que eu fui visitar, que eu não me cansei da comida. O único. Foi a Tailândia. Antes de eu ir embora, eu pedi a gente fez um amigo taxista. Ele falava que o nome dele era Johnny Rock. Ele não falava inglês, ele só cantava em inglês. Você imagina a figura, cabeludo, né? Cabeludo, tailandês, um baixinho. E ele levou a gente para cima e para baixo, um taxista. E eu falei para ele, falei assim, olha, no dia que ele estava levando a gente para o aeroporto, eu falei para ele pegar a gente no hotel um pouco antes, pra gente ir num restaurante no meio de um arrozal, assim, ó, perto de Bangkok, pra comer comida tailandesa. Porque eu saí de lá com vontade de comer comida tailandesa. A única. Cara, animal, né? Cara, eu tive um negócio de vontade de perguntar pra um cara top da gastronomia igual você, que, tipo, esse é um inferno interno meu. Cara, hoje me parece que tudo que todo mundo faz tem que ter cream cheese, né? Tipo, comida japonesa, põe cream cheese. Um lanche, põe cream cheese. Esfirra, põe cream cheese. Cara, você acha que isso virou, tipo, uma moda, uma loucura da galera, enfiando isso pra todo tipo de prato? O que você vê com isso, cara? Que, eu vou comer tudo. Você pega comida japonesa hoje, tudo. Cara, eu vejo que a turma tá comendo muito mal. É, né, cara? Muito mal. Cara, comida japonesa, tudo tem um negocinho cream cheese. Peraí, tá faltando alguma coisa. Agora tá bom, agora tá legal. Eu acho que tem uma tendência da festização, se é isso que eu posso dizer, festização da gastronomia. Tudo é fast food, né? E as pessoas têm comido muito mal. Né, tem piorado muito. Né? Antigamente...
Eu falo antigamente porque assim, eu não tô novinho, né? Tenho 43, então assim, eu me lembro da época que melão tinha gosto de melão, melancia tinha gosto de melancia. Hoje você vai no supermercado, cara, fruta não tem gosto de absolutamente nada. Puta, é verdade, cara. É triste, é triste. E tudo é industrializado, tudo é no potinho, tudo, cara. É muito triste você ver isso. E eu lembro quando eu fiz escola de cozinha na França, meu chefe já falava isso. Olha, a nova geração, as novas gerações aí estão vindo, eles não estão mais comendo aquele queijo fedido que é tradicionalmente feito na região XPTO da França, lá, não sei o que lá. Eles estão comendo o vache qui rit, sabe aquele queijinho processado, que é uma vaquinha numa cerinha... vermelhinha, é isso. Então, é uma pena que a gente esteja vivendo isso com a alimentação. E não estou falando de gastronomia, tá? Mas é um movimento que acontece com tudo, infelizmente, que a gente vê na música, vê nos filmes, tudo. A música eu acho que ainda tá pior, né? Porque assim, é tapa na raba, daí para baixo e que é triste. É triste demais. É triste, demais, cara. Triste Então é uma demais. coisa que tá acontecendo em várias... Massificada, industrializada, empacotada e boa. E põe pra goela abaixo, porque aí você tá acostumado... Isso está acontecendo com a música, está acontecendo com a arte, está acontecendo com a alimentação, com a comida. Isso. É muito triste. E aí a gente volta na trava. Eu não consigo comer muito exótico, muita coisa exótica. Mas o que é exótico? Pois é. Porque língua não é exótico. É um cara animal para comer e assim... não. Me dá um misto quente de presunto e queijo. Pois é, cara. Triste. O que eu vou falar do cream cheese, né, cara? Adoro cream cheese, mas numa torrada de café da manhã. Sim. E aí eu prefiro requeijão, tá? Do que cream cheese, mas cream cheese é mais bonito. É a mesma coisa que chamar de tilápia de São Peter. Eu te falo isso porque esses dias atrás eu fui comer um temaki e tinha 3 temakis. Todos com cream cheese. Então um com manga, um com morango e um com Eu falei pro cara melão. o seguinte, eu falei assim, cara, eu quero 3 temakis e eu quero que você escolha, porque eu quero ser surpreendido e tipo, com propostas diferentes. Aí tinha Não, mas manga, cream cheese, morango, cream cheese. eu já tô habituado já. a tufa assim de cream cheese. Eu sempre peço sem cream cheese, porque... É muita coisa, cara. Porque é um negócio que te enche, então acho que até talvez um dos motivos, porque se eu como um, já tô... Agora, se eu comer 100, é tranquilo. Sabe uma regra que expressa muito isso? Uma regra da cozinha francesa é... O que você está vendendo? Eu estou vendendo, teoricamente, assim, frango, né? Então, por que você vai dar no seu frango o gosto de alguma outra coisa? Porque aí você coloca sal, pimenta, lemon pepper, mostarda, shoyu, maracujá, e aí você vai comer o seu frango, tem gosto do quê? Tudo menos de frango. Sim. É isso que está acontecendo. Então, porque você vai me desculpar. Você colocar cream cheese junto com atum ou com salmão, que é o que a gente vê aí na maioria dos restaurantes japoneses, você vai sentir gosto do quê exatamente? Conta pra mim. Pois é. De cream cheese! Verdade. Cadê o gosto do salmão, porra? Exatamente, foi exatamente o que eu saí. Foi triste, cara. Fui embora triste. Falei, mano, eu não comi temaki aqui hoje, cara. Comi cream cheese com um monte de coisa. Saiu pão torrado, pesa. Exatamente. É a tal da regra, né? Coma menos, mas coma melhor. É isso aí, isso é boa, cara. Isso aí eu anotei aqui na... Anota na cachola, porque... É anotado. E segue, tem que seguir. Sim. Sim. Coma menos, né? E beber menos e beber com qualidade. Beba né? melhor, cara. É isso aí. Isso é provocador aqui em Rio Preto, isso. Mas eu gosto. Né? Eu gosto. Causar um pouquinho. Nossa, sempre gostei. Eu tenho um amigo que ele fala assim, cara, me ajuda a te ajudar, cara. Pelo amor de Deus, para de dar trabalho, para de brigar com as pessoas. É punk, né, cara?
Bom, Rafão, eu acho que nós já estamos caminhando aí, né, cara? Já o papo aqui vai até amanhã, se deixar, mas já abusou e abusou do Tiagão aí. Nós Cara. temos que ir lá no espeto agora. Vamos lá. Porra, cara. Não, Tamo cara. há tempo conversando, Dá né? tempo, velho. O papo rodou demais. Tiago, conta aí pro pessoal que estiver acompanhando a gente como te encontrar nas redes sociais. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre tudo que você faz aí, fala um pouquinho do que você faz nas redes, né? E como te encontrar. Instagram, né, que eu acho que é a principal hoje, @tcaparros. Tem eu descobri esses dias o que era BIOS, tá? Ah, tá na bio. Tá na BIOS do Instagram. meu Instagram, um Linktree onde tem curso, onde Sim. tem os restaurantes. Eu que não sei cozinhar, tem alguma dica pra mim lá? Tem receitinhas, tem vou dar a receita do Patê diário. do pão de não, patê diário. A gente já conversou sobre isso. Vamos superar essa fase. Vamos de superar novo. isso. Não toca esse assunto. Vamos. E eu acho que é o jeito mais fácil, né? Do Instagram, @tcaparros, tem lá na BIOS, tem o link com todas as... E vai estar no link aqui na descrição do vídeo, vai estar o teu link. Exatamente. Ó, para vocês, é sério, agora é sério. 400 gramas de creme de leite UHT. Estão anotando? Anota. 400 gramas de creme de leite UHT. 350 gramas de polvilho azedo. 300 gramas de queijo meia cura ralado. 10 gramas de sal. Mistura tudo e assa 180. Melhor pão de queijo que você já comeu na sua vida. É mesmo, cara? Juro por Deus. Esse vai ficar gravado. Não, tá gravado, acabou, vou Juro fazer, por cara. Deus. Não, eu vou, é o seguinte, eu vou fazer, vou te marcar, eu vou marcar você no Instagram, Por cara. favor. Vou editar isso aqui, essa parte. Isso aqui já deu um corte. 400, 350, 310. Só Não, isso. já deu um corte. Eu vou pegar aqui agora, vou remixar com o que você falou, depois eu vou fazer o vídeo e vou postar. Me Tchau. marca. Obrigado. Muito obrigado. Que Muito conversa bom, papo massa. fantástico. Obrigado, viu? Cara, pra fechar, eu queria fazer uma questão contigo aqui pra gente acabar de vez. Manda. Cara, com tudo isso que você viveu até hoje, que você tava fazendo um vídeo aqui, isso aqui vai perpetuar na internet, a gente nem sabe por quanto tempo, quanto existiu o YouTube. Se você for deixar um recado aí pra uma galera pra daqui 3.000 anos, cara, que recado você deixaria? Coma menos, mas coma melhor. Boa, meu mano. Isso aí. Boa, Tiagão. Valeu. É isso. Obrigado. Valeu. Valeu. Isso aí, foi fantástico, hein, cara. Porra, cara.